Vamos ver agora a relação do orçamento com a intervenção do Estado na economia. Conexões com a economia e com a contabilidade. Como já frisei no início da aula, o orçamento público é multidisciplinar. Estou falando até agora bastante sobre a faceta econômica. Vamos entrar agora, ter uma visão, um overview aqui sobre o orçamento público, né? Muitos acreditam que as despesas e receitas governamentais têm a única finalidade de proporcionar o funcionamento das atividades desenvolvidas pelo Estado, como, por exemplo, construção de escolas, manutenção de repartições públicas, saúde, etc. E desconhecem que o orçamento público também desempenha papel primordial como instrumento de intervenção econômica. O orçamento, como eu já falei, é um instrumento de gestão e de intervenção por parte do Estado. Segundo a teoria keynesiana, o orçamento é um instrumento de política econômica na medida em que influencia a atividade econômica. Aqui, ó, o orçamento está diretamente ligado ao gasto público. Se, por exemplo, a economia entrar em recessão, decorrente da ineficácia da procura, o Estado pode compensar a diminuição das despesas privadas pelo aumento das despesas públicas. O orçamento ele pode ser chamado de expansionista ou recessivo. No orçamento expansionista, temos elevados gastos de investimentos governamentais que provocará aumento do número de empregos e, consequentemente, aumento do PIB. No recessivo é o contrário. Ele reduz as despesas e aumenta a tributação. Utilizando os instrumentos de intervenção econômica de que dispõe o Estado, ele desenvolve as seguintes funções consubstanciadas no orçamento público: função distributiva, alocativa e estabilizadora. Quais são essas funções? A distributiva é justamente aquela que eu falei agora há pouco. Atenuar o quê? As injustiças provocadas naturalmente pelo capitalismo. O capitalismo tem basicamente a finalidade de acumular riqueza. E com o acúmulo de riqueza, ele gera também, por outro lado, pobreza. Então temos cada vez mais desigualdades. Se for deixado ao relento, esse desequilíbrio vai se tornar insustentável no longo prazo. O que o governo faz para atenuar isso? Ele tributa as pessoas com mais alta renda e pega esse dinheiro e aplica nas pessoas que têm menos renda. Ele faz o Peter Pan, né? Pega o dinheiro dos ricos e leva para os pobres, para tentar o quê? Atenuar. Já que o mercado, por si só, não consegue gerar a distribuição considerada justa pela maioria da sociedade. Além disso, nós temos o que a gente chama de função alocativa, né? E existem algumas atividades que, pelo alto risco, pelo grande volume de capital necessário a ser investido, elas simplesmente não são realizadas pelas entidades, pelo mercado. O mercado não consegue fornecer esses bens. Uma barragem, por exemplo, uma estrada, que envolve que milhões de investimentos em infraestrutura, a iniciativa privada não tem esses recursos. Então, o que acontece? E mesmo se tivesse recursos, teria medo de investir num negócio que iria exigir um risco muito grande e iria levar muito tempo para obter o retorno. Então, nesses casos, também é necessária a atividade do Estado para alocar recursos nessas atividades. Então, nesse caso, em que não há interesse da área privada, a presença do Estado se faz necessária, como, por exemplo, investimentos na infraestrutura econômica, como transporte, energia, comunicação, armazenamento, provisão de bens públicos, infraestrutura urbana, saneamento básico, meio ambiente, bens semipúblicos e meritórios, educação e saúde. Além dessas duas funções, nós temos também a função que a gente chama de função estabilizadora. As pessoas, nenhuma pessoa gosta de instabilidade. O ser humano ele gosta de estabilidade. Tudo que gera incerteza, variabilidade muito grande, é uma coisa não desejável em regra. As pessoas querem ter certeza de quanto vão ganhar para poder se programar.
Então, quando existe uma incerteza muito grande, por exemplo, variação muito grande da taxa de câmbio, variação muito alta da inflação, as pessoas elas se retraem, elas param de investir. Ninguém está preocupado, quer dizer, existe essa preocupação, claro, mas a preocupação não é exatamente o nível da taxa de câmbio, se ela é R$ 1,80, R$ 2,00, R$ 2,50, por exemplo. O que incomoda os investidores é a flutuação excessiva. Um dia está 1,80, aí depois está 2,50, aí depois está 1,50, depois está 2,30. Essa flutuação muito grande desestimula investimentos. Então, o governo deveria atuar no sentido de evitar a variabilidade para dar mais previsibilidade e, com isso, gerar maiores investimentos. Então, a função estabilizadora, eu dei o exemplo do câmbio, mas se aplica não só a câmbio, mas também a todos os indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, equilíbrio na balança de pagamentos, taxa de crescimento. Não adianta nada você ter uma taxa de crescimento de 10% no ano, aí todo mundo investe, aí no ano seguinte a taxa de crescimento vai lá embaixo. Quem investiu perdeu dinheiro. Então, as pessoas, para não perder, elas se retraem. Tá. Vamos, agora que a gente já falou bastante sobre orçamento público, do ponto de vista econômico, vamos tentar trazer o que eu conceito de orçamento público, né? O orçamento, ele é o objeto de estudo da ciência da contabilidade e das finanças. É o plano financeiro de uma administração para determinado exercício. E em sua definição mais clássica, aquela que eu falei no início da aula, ela é o quê? A previsão de valores que devem entrar e sair do patrimônio de determinada entidade. Ou seja, na previsão clássica, ela é o quê? Uma peça contábil apenas, e não um instrumento de planejamento. No linguajar popular, é uma relação ou rol de despesas e receitas que determinam que determinada pessoa tem a pagar ou receber durante um determinado período, que pode ser um mês ou um ano, por exemplo. O orçamento, portanto, pode ter um viés mais contábil, enfocando exclusivamente os recursos financeiros em uma planilha, que a gente chama de uma peça meramente contábil. Mas também pode ser um instrumento de planejamento da aquisição de algum bem, como um imóvel, um veículo, quando as pessoas resolvem reter ou guardar parte de suas rendas por um determinado período com vistas à aquisição futura, que nesse caso aqui seria o quê? Um instrumento de planejamento, e não só um mero instrumento contábil. Do ponto de vista empresarial, o orçamento é uma peça essencial para o planejamento de suas atividades. Apenas tendo conhecimento prévio de uma estimativa de receitas, é que o empresário consegue planejar suas despesas e fazer investimentos. Então, o planejamento é importante para poder haver investimento. Nesse ponto, o orçamento passa a ser visto como um instrumento poderoso de planejamento e não só um documento contábil. Essa discussão que ocorreu no setor privado também teve lugar no setor público. Antigamente, o setor público não se preocupava com o planejamento, mas essa discussão do setor privado trouxe para o orçamento público também a necessidade de planejar. Né? Orçamento e contabilidade pública são, portanto, disciplinas que aplicam os conhecimentos de contabilidade e finanças ao setor público. São disciplinas altamente interligadas, como eu falei no início. Esse curso aqui, eu vou integrar o orçamento público com contabilidade pública, porque eu acho que é indissociável uma coisa da outra. Você até consegue estudar o orçamento público sem ter estudado contabilidade pública, mas o inverso é muito difícil. Do ponto de vista jurídico, o orçamento é uma peça legislativa que permite ao Estado planejar a sua vida financeira, administrando receitas e efetuando despesas. Nesse contexto, depreende-se que o orçamento público no dia de hoje é não apenas uma peça contábil, mas um instrumento de planejamento, ao passo que a contabilidade pública registra as variações do patrimônio público e da execução do orçamento. Qual seria, portanto, a definição de orçamento público? Já que ela é uma disciplina ou um assunto tão vasto, não existe uma definição única. O professor
Francisco Glauber Mota, em seu livro, diz que o orçamento público é um documento que dá autorização para se receber e gastar recursos financeiros. Essa definição aqui de orçamento público é uma definição estritamente legal ou jurídica, quando ele fala aqui que dá autorização. A definição de orçamento público mais conhecida e, portanto, a que mais cai em concurso é a definição do professor Aliomar Baleiro, no seu livro Introdução à Ciência das Finanças. Nesse sentido, o orçamento é um ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, por um certo período e em pormenor, a realização das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica e geral do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. Ou seja, essa definição, lendo assim, não quer dizer absolutamente nada. Mas a gente vai tentar o quê? Traduzir essa frase, porque ela diz muita coisa. Ela é uma definição jurídica também, é uma definição legal, mas ela tem uma importância grande. Bancas de concurso, especialmente CESP e ESAF, costumam pedir literalmente o conceito de orçamento público. Esse conceito que é o conceito legal do professor Aliomar Baleiro. Vamos tentar traduzir isso aqui, ó. Orçamento é um ato. Existe uma diferença, juridicamente falando, entre ato e contrato. Ato, ele é um instrumento unilateral. Contrato, ele é bilateral. Quando ele fala que ele é um ato, isso quer dizer que o orçamento ele é um instrumento unilateral. Mas não é só isso. Esse ato aí está no sentido também de que a gente chama de ato administrativo. Tá? O ato administrativo, ele difere um pouco do fato administrativo, lá no direito, em razão de que o ato administrativo, ele emana, vamos dizer assim, um desejo da administração pública, né? Então, o ato, quando ele fala que o orçamento é um ato, ele está querendo dizer que é o seguinte, que o orçamento, ele, aparentemente, antes que eu toque nesse assunto, ele tem aqui efeitos concretos. Então, ele fala, o orçamento é um ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo. Por que ele usou a palavra ato? No Brasil, o orçamento público, ele é aprovado por lei. Ele é uma lei. Na verdade, existem 3 leis orçamentárias. A Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA, que ela traz a previsão de receitas e fixa as despesas para o ano seguinte. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela traz as diretrizes e a orientação para a elaboração dos orçamentos. Ela também é anual. E temos uma lei orçamentária que ela é plurianual, que é o PPA, que estabelece a programação para 4 anos. Antes de a gente entrar nesses detalhes, que a gente vai entrar nas aulas seguintes, convém ressaltar que quando eu falo aqui em orçamento, eu estou me referindo basicamente à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Quando ele fala que o orçamento é um ato, ele está querendo dizer o seguinte, o orçamento é lei, ele é aprovado pelo Poder Legislativo, como está aqui. É uma lei, portanto, aprovada pelo Poder Legislativo, uma lei ordinária, aprovada pelo Poder Legislativo. No entanto, existe uma teoria no direito que diz que alguma coisa para ser lei em sentido material é necessário que a lei tenha 2 requisitos. Ela deve ser abstrata e ela deve ser genérica. Isso quer dizer o seguinte, que se eu boto uma lei na porta, na sala de aula, falando o seguinte, toda pessoa que passar nessa porta tem que pagar R$10. Isso é uma lei material. Por quê? Quando eu falo qualquer pessoa, eu estou dando o quê? Abstração e ela é genérica. Eu não estou definindo quem vai pagar R$10. Eu estou definindo um fato, que se ocorrer, vai se encaixar a hipótese de incidência.
Então, como ela é abstrata e como ela é genérica, ela é lei em sentido material. Agora, existem leis que não trazem em seu conteúdo essa abstração e nem são genéricas. São as leis que a gente chama de leis de efeitos concretos. Quando eu falo que tem uma lei, artigo 1º, cabe ao João proventos de indenização no valor de 4.000 mensais. Ou então fica doado a terra tal para fulano de tal. Isso é uma lei de efeitos concretos, porque ela não é abstrata e genérica. Eu estou definindo o beneficiário, eu estou definindo o ato. Então, isso deixa de ser o quê? Deixa de ser lei material. Se ela foi aprovada pelo Poder Legislativo, ela vai ser uma lei meramente formal, ou vai ser, como a gente chama, um ato administrativo travestido de lei formal. No caso do orçamento público, ele vem discriminando lá, despesa com pessoal, despesa com obra no local tal, valor tal. Ou seja, o orçamento público, ele define em uma lei várias despesas, várias receitas que não são nem abstratas, nem genéricas, são concretas. Então, o orçamento público, nesse sentido, é uma lei de efeitos concretos. E como tal, ela é uma lei meramente formal. Ou seja, em outras palavras, ele é um ato administrativo travestido de lei formal. Ou seja, o orçamento público ele não é o que a gente chama de lei material.